O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Neste quarto domingo do tempo da Páscoa, nós recordamos o bom pastor, o pastor Jesus. Mas é importante também recordarmos que para entendermos o termo, essa expressão em que Jesus se apresenta como sendo o pastor e o bom pastor, é a narrativa do Evangelho de João, é necessário entender primeiramente o que significa esse termo, por que Jesus usou essa expressão, bom pastor. Historicamente, pelo contexto da época, nós bem sabemos que ser pastor de ovelhas, lá na terra de Jesus, era uma profissão desprezada. Ninguém queria ser pastor. Era o que sobrava para aquelas pessoas, especificamente aqueles homens, quando não encontrava nenhuma oportunidade de trabalho, sobrava para eles serem pastores de ovelhas, cuidar de rebanhos. E mais ainda, esses que faziam as vezes de pastores, também aqueles que eram colocados na sociedade depois de cumprirem suas penas. A gente bem sabe que nunca nós acolhemos as pessoas como deveríamos, porque há um certo preconceito, as pessoas que cumpriam suas penas e voltavam para suas casas, e a reinserção na sociedade era realmente muito difícil, porque as pessoas sempre têm o preconceito, aquela pessoa cometeu um crime, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, e nunca davam oportunidade dessas pessoas se reabilitarem nas suas vidas, e acabavam também sobrando para elas serem pastores de ovelhas, porque ficou sendo assim uma profissão do descarte. É o que quando não se tem mais o que fazer era ser pastor. E infelizmente muitos desses, até pela própria revolta de não terem sido acolhidos novamente na sociedade, acabavam usurpando da profissão de pastor, e cometiam ali seus delitos, como roubavam as ovelhas, roubavam os patrões, vendiam as ovelhas, não cuidavam devidamente das ovelhas como deveriam. E vocês sabem que a ovelha, ela é muito obediente ao seu pastor, ela é muito afetiva ao seu pastor. Aí vem Jesus e se coloca como sendo pastor. Jesus resgata essa profissão, dignifica ela, mas ele acrescenta: eu sou o bom, para diferenciar dos maus. Porque bem sabemos que existem bons e maus em todas as profissões, em todos os segmentos da sociedade. Existem os maus e os bons, existem os bons médicos e os maus médicos, os bons advogados, os maus advogados, os bons padres, os maus padres. Mas isso não é por conta da profissão em si, mas da tendência que se carrega aquela pessoa, das suas tendências ao mal e ao bem, e ao bom. E Jesus vem dignificar e dizer: eu sou o bom pastor. Aí ele dá o exemplo de como que deve ser o bom pastor. E é bem característico, o bom pastor, ele tem uma peculiaridade muito forte, ou seja, as ovelhas escutam a minha voz. Escuta. Olha que diferencial. Por que a ovelha escuta
Aí ele fala, porque eu conheço a elas e elas me conhecem, logo elas me seguem. A ovelha segue a voz do pastor porque sente segurança. E por que ela sente segurança? Porque ela foi bem cuidada. Porque ela foi bem cuidada. Nesse sentido, Jesus dá o exemplo de como deve ser o tratamento com as ovelhas. Numa alusão à igreja, o pastor é aquele que cuida, é aquele que faz ecoar a sua voz no coração, e que pode vir o ladrão, o salteador, pode vir outras vozes, mas as ovelhas nunca seguirão. Elas vão bonitinhas, obedientes ali, agarradas ao seu pastor e não desgarradas. E Jesus continua sendo essa voz que ecoa por meio da doutrina, por meio da igreja. Por isso nós temos que tomar tanto cuidado. Há tantas vozes que estão ecoando por aí, e que tem muita gente que está como ovelha sem pastor, seguindo vozes, seguindo tendências, seguindo ideologias, e deixam de escutar a voz do pastor. Esses dias aí vivemos um momento histórico, que é sempre um momento da escolha de um papa, e nas televisões, o mundo todo se curvou para a igreja. Mas Deus não falou por meio da internet, nem da televisão, nem das telas dos nossos celulares e das nossas plataformas digitais. Deus fez todo mundo olhar para o alto, para a chaminé de uma torre, de uma igreja, e Deus falou pela fumaça. Deus fala do alto. Deus não segue a tendência do mundo, porque Deus fala do alto sempre. E as televisões todas, especulando lá na Itália, estavam casas de apostas para ver quem seria o Papa. Apostando. O que estava em primeiro lugar lá, o pessoal apostando mesmo, em loteria. Perderam feio. Porque ainda é o Espírito Santo que conduz a escolha do Papa. Ainda é o Espírito Santo, e sempre será, que conduz a igreja, e não o desejo e a vontade dos homens. Liguei a televisão na época, até depois fiz até um comentário no Instagram. A pessoa, vamos chamar agora diretamente do Vaticano o nosso repórter especialista em conclave. Como assim? Ele foi cardeal alguma vez para participar de algum conclave, para ser especialista em conclave? Muita hipocrisia dessas televisões que não entendem nada. E dando os perfis que está tendo esse conchavo, que está tendo isso, e que vai ser esse, que vai ser. De repente vem aquele que o Espírito Santo quer, que ninguém nem esperava. Essa é a ação de Deus sempre. Ainda bem. Porque se fosse, tinha até musiquinha, né? Imagine se o povo tivesse que votar para escolher um papa. Deus me livre. Aí não seria de Deus nunca. Não seria mesmo. Não seria. Porque fazem campanhas, fazem politicagem. Por quê? Porque não aprenderam a ouvir a voz do pastor. Que se ouvissem a voz de Deus, saberia que não é assim que funciona a ação de Deus no nosso meio. E repito, Deus fala do alto, e não das telas de televisão nem de internet. Eu acho tão bonito vendo esse povo todo caindo, né? As suas especulações sem sentido nenhum. Depois ficam tentando consertar, achando uma brecha para dizer que sabiam. Essa é a raiva do mundo, que ninguém nunca sabe o que acontece num conclave, porque é o Espírito Santo que conduz. Então, meus irmãos, e escutar é diferente de ouvir, porque às vezes a gente está ouvindo um monte de coisa, estou ouvindo, mas escutar, escuta quem obedece, ou melhor, obedece quem escuta, né? Quando os filhos de vocês só obedecem quando eles escutam, quando eles querem só ouvir, eles de conta estão nem escutando. Quando vocês pedem alguma coisa, os pais, né? Dão uma de fingido. Ouviu, mas não escutou. Ouviu, mas não escutou. A ovelha, quando escuta, ela obedece.
própria palavra obediência vem do latim, que quer dizer audição, né? Ob audire, de audição. É aquele que escuta atentamente a voz e segue. Assim são as ovelhas. Assim deveríamos sermos também, como ovelhas. Escutar a voz de Deus, não a voz dos outros, ou certas vozes que mais distorcem do que formam ou do que conduzem. Aí vai ter sempre as ovelhas desgarradas, aquelas que se perdem, mas se perdem por quê? Se perdem porque se deixaram levar pelos ladrões, pelos salteadores, por os oportunistas, por aqueles que, infelizmente, estão para fazer as contendas. Porque o lobo muitas vezes se reveste de ovelhinha e fica no meio. E quando menos espera, ele dá o bote. Mas que nesse domingo do Bom Pastor, possamos ter essa consciência de que só existe uma única voz pela qual nós devemos ouvir, é a de Deus. Essa sim. E que fala por meio da igreja, fala pela doutrina, fala pelos sacramentos. Então, se nós temos a quem escutar, por que teremos dúvidas? A dúvida significa que aquilo que você escutou, você não aderiu, você não fez a sua profissão de fé, ou seja, você não está seguindo. Porque se tivesse, não teria dúvida nenhuma. Então, que nesse dia de hoje, recordando isso, a voz de Deus possa ser a voz que ecoa dentro do nosso coração. E não as vozes do mal, da mentira, da falsidade, da discórdia, da falta de amor. Isso são vozes que estão ecoando por aí afora. E às vezes nós nos deixamos levar por elas. Que o bom pastor Jesus continue sendo para nós a grande referência. E que o mundo jamais nos tire desse rebanho. Mas que possamos continuar. Porque o bom pastor vai cuidar bem das suas ovelhas, pode ter certeza. Agora é necessário também sabermos que nessa caminhada com o pastor, por isso que o pastor usa o cajado, porque o cajado vai batendo no chão, vai conduzindo, vai sendo guia, para que ele não possa tropeçar em nenhuma pedra, mas que elas possam também sentir que estão seguras. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,